Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Nesse vídeo, eu pretendo fazer uma breve explicação sobre os fundamentos do framework Scrum e vou focar nas melhores práticas utilizadas com os frameworks ágeis e vou explicar sobre as cerimônias. Meu nome é Mônica Fonseca, eu sou profissional de TI há mais de 20 anos. Eu comecei como programadora, segui na carreira como analista de sistemas e gerente de projetos, até entrar na área de gerenciamento de iniciativas ágeis. Já trabalhei em várias empresas de TI, atendendo tanto grandes quanto pequenos clientes. E se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, né, estão aí os meus contatos de e-mail e LinkedIn, todos seguem o padrão Mônica Fonseca BR. E na agenda desse vídeo, antes de entrar no assunto do framework Scrum, eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento ágil, a formação dos times ágeis, por que é importante se organizar ao redor de valor e não de projeto. E é importante, para quem não conhece, né, saber um pouco sobre os conceitos de agilidade por detrás do framework. E no final, eu vou falar um pouco das diferenças entre os treinamentos e as certificações de mercado. Aqui vou falar um pouco sobre onde e quando que o pensamento ágil começou a tomar uma forma, né? Ficar mais estruturado. E ele começou com a criação do Manifesto Ágil, que está aí na tela. O Manifesto Ágil é uma declaração de valores e de princípios essenciais para o desenvolvimento de software. Ele foi criado em fevereiro de 2001 por 17 profissionais da área de TI que já praticavam algum método como XP, DSDM, Scrum, FDD e etc., e muitos outros que já existiam. Mas eles achavam que os métodos e os processos da época, eles não estavam funcionando para a entrega de projetos tradicionais. Então, eles se reuniram e juntaram tudo o que eles tinham de experiência e que deu certo, para poder criar esse manifesto. E o manifesto, ele prega alguns valores e princípios para poder fugir do pensamento de entrega de projetos faseados, né? Para poder pensar mais e focar mais em entrega de valor para o cliente. E isso se resumiu em valorizar mais os indivíduos e as interações entre eles, né? Ter o software funcionando, que é muito mais importante que um manual técnico desse tamanho, que fica numa prateleira empoeirando, né, e ninguém lê. A colaboração com o cliente, né, ou seja, trazer o cliente para dentro do time, seja ele mesmo ou um representante, e porque é ele que sabe o que é melhor para o time de negócio. Né? Não é o time que desenvolve ou que executa as respostas às mudanças que vai saber o que é melhor para o cliente ou o que é melhor para o negócio. Então, a ideia para responder às mudanças é fazer isso num curto espaço de tempo e não esperar até o meio ou o fim do projeto, depois de vários meses, né, até um ano, para poder fazer qualquer mudança. E qualquer método, né, qualquer framework que vocês virem daqui por diante, não importa o nome, ele vai se basear nesse manifesto. Então, é importante que vocês saibam os valores e os princípios que os frameworks de hoje em dia se baseiam. E estes são os princípios do Manifesto Ágil, tá? Eles são 12, né? Esses princípios eles se baseiam nos valores do slide anterior, e ao longo dessa apresentação eu vou mostrar onde que esses valores e princípios eles se encaixam no Scrum. Eu não vou entrar no detalhe aqui sobre o que significa cada um desses 12 princípios, né? Senão vai ficar muito longo e o objetivo desse vídeo não é esse. E a intenção até agora é para apresentar para vocês o pensamento básico que os frameworks e os métodos utilizam antes de entrar no Scrum. Tá? Então, eu vou colocar nos comentários do vídeo o link para o Manifesto Ágil. E eu sugiro que vocês deem uma olhada e comecem a se familiarizar sobre ele, né? Pois é ele ele é a base para qualquer framework, qualquer método, qualquer ferramenta ou prática sobre agilidade que vocês vão encontrar pela frente, ele está se baseando nesse manifesto. Eu vou apresentar para vocês algumas características de times ágeis. Né? O primeiro é trabalhar em time. Né? Os times ágeis eles são pequenos,
né? Eles têm, a recomendação é que tenha de 5 a 11 profissionais. O time, ele é colaborativo, né? Ou seja, os indivíduos, eles colaboram um com os outros, não fica cada um dentro de uma baia ou dentro de uma caixinha. Lembrando, com isso, o valor do manifesto ágil, onde os indivíduos e as interações, eles são mais importantes do que os processos. Né? A comunicação efetiva e sem medo de ser criticado, né? Ainda atendendo ao valor de que as interações são mais importantes, o time, ele precisa se sentir seguro para poder expressar a sua opinião, sem ter medo de ser criticado dentro do próprio time. Isso facilita o valor de responder às mudanças. Ele também facilita na colaboração com o cliente e ajuda a entregar o software funcionando. Quem conhece o PMI sabe da fórmula de interações, né, na comunicação e sabe que quanto menor o time, melhor a comunicação entre eles. Né? Então, os times, eles são pequenos para facilitar a interação e a comunicação. Compartilhar conhecimento, né? O time ele trabalha em espaços compartilhados, geralmente. Eles não possuem barreiras físicas, justamente para poder facilitar a comunicação e a troca de conhecimento. Vocês vão ver que o time tem todas as especialidades, o time ele tem o conhecimento técnico para poder entregar o produto ao cliente. E o compartilhamento de conhecimento é para que o time inteiro seja capaz de enxergar todas as fases da entrega do produto. A auto-organização, os times ágeis, eles são auto-organizáveis, eles também são autônomos. O nível executivo da empresa, né, ele decide para onde que o time vai. O nível executivo ele decide a meta, mas é o time que é auto-organizado, ele é autônomo para poder decidir como que ele vai fazer a entrega. Né? As ferramentas, a forma de trabalhar, a forma de dividir o trabalho, isso é decisão do time e não de um gestor hierárquico. Então, as decisões de curto prazo, dentro da iteração do time, que geralmente é de 2 semanas, é o time que decide. Geralmente, os times ágeis eles fazem uma gestão visual. Vocês já devem ter visto, é muito utilizado o quadro Kanban, né, para que todo time possa acompanhar o progresso do trabalho. E é muito importante que esse quadro ele seja compartilhado com todos os envolvidos, né, todos os stakeholders, para poder manter a transparência sobre o progresso do time e o que o time está fazendo. Então, para vocês entenderem melhor por que os times ágeis são pequenos, multifuncionais e auto-organizados, eu vou fazer uma explicação comparando um pouco como que é o projeto tradicional e como são as iniciativas ágeis. Vamos lembrar um pouco como que os times eram formados em projetos tradicionais. Então, geralmente a empresa, né, ou o projeto, tem um time de desenvolvimento, né, ou de programação, um time de testes, um time de hardware, um time de qualidade, e claro que isso muda de acordo com o perfil da empresa, o perfil do produto, né, e por aí vai. E aí a gente podia incluir a área de marketing, a área de vendas, a área jurídica, e é geralmente assim que os times de projetos tradicionais, né, eles são formados. Então a gente pode, vamos pensar ainda num projeto de 1 ano, projeto de 2 anos. Né? Como que era um método usado geralmente? Né? Então, um time de programação, ele faz todo o desenvolvimento do código, aí entra um time de testes, faz todos os testes de todo o código de uma vez, e aí quando o time de teste encontra um erro ou um problema, volta para o time de programação, termina uma fase, começa outra com o time de hardware, se der problema, volta para a prancheta, desenha tudo de novo, vai para o time de programação. Aí a qualidade, geralmente, ela é verificada lá no final, depois de meses de desenvolvimento. E se o time de qualidade vê alguma regra que não foi cumprida, volta para a prancheta, né, para o time de programação, começa tudo de novo e por aí vai. Né? Nesse meio tempo, tem a negociação de contrato, né? Negociação de valores, porque gera mudança, de time, e isso geralmente leva aos atrasos dentro do processo, dentro do projeto. O que o AGE sugere é que todas as pessoas
todas as pessoas, especialidades necessárias para poder entregar um produto para o cliente estão disponíveis dentro do mesmo time. Então, dentro de um time de 5 a 11 pessoas, você tem uma pessoa de programação, uma de testes, uma de hardware, uma de qualidade, e aí, dependendo do que, como for a empresa, uma de vendas, uma de marketing, e quantas forem necessárias para poder fazer a entrega de valor para o cliente. Lembrando que os times, eles são pequenos e estão fisicamente próximos, porque a ideia é eliminar as barreiras de comunicação que geralmente se encontram nos métodos tradicionais, né? Eliminar as falhas de entendimento, porque estão todos ali, trabalhando com foco no mesmo assunto. Não é para ter um profissional trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, que é para poder manter o time focado naquela entrega específica. E as entregas, elas são menores e num espaço curto de tempo. Não é para entregar 100 itens de uma vez ao final de muitos meses, mas entregar o tempo todo. Funcionalidades pequenas em 2 semanas, por exemplo, que geralmente é o tempo da iteração de um time. Um time pequeno, ele motiva isso. E nos times ágeis, tem um personagem que geralmente não fica dentro do time de projeto, que é o cliente, que seja o solicitante ou alguém que representa as necessidades do cliente, ele faz parte do time e está acompanhando o progresso o tempo todo. E isso é para ter colaboração com o cliente garantida o tempo todo. Que esse é mais um dos valores do Manifesto Ágil. Bom, para ter os times entregando mais rápido, os times precisam parar de se organizar por projeto e começar a se organizar ao redor de valor. E qual que é a diferença? Né? E imagine a entrega de um patinete elétrico como esse. Em projetos tradicionais, projetos faseados ou waterfall, levanta-se todos os requisitos, né, para poder se construir esse patinete, uma lista de 1.000 itens e entrega o produto no final de 6 meses ou no final de um ano. Né? O que acontece no final? O cliente olha o produto e não gosta da cor, não gosta do material, não gosta da rodinha, a rodinha não é boa, a lanterna não funciona, não fica muito boa à noite, por aí vai. Aí o time de projeto ele começa tudo de novo, né, como eu mostrei no slide anterior, e qual que é a proposta de entrega por valor? Tá? Então, eu falei que os times são pequenos, eles entregam mais rápido porque eles começam pequeno. Então, imagine qual seria a versão mais simples desse produto, um patinete elétrico. Seria, por exemplo, né, um skate. Ele é autônomo, ele vai te levar onde você precisa, ainda não é elétrico, ainda necessita de esforço físico, mas é o menor produto viável do produto final. E a intenção é apresentar para o cliente, num curto espaço de tempo, como que seria o conceito mais básico desse produto. Então, o time desenvolve o skate com material, algumas ferragens, com um certo tipo de rodinha, o cliente participa do processo de criação, ele dá as sugestões, ele escolhe as cores, e ao final de 2 semanas, o time apresenta para o cliente o produto. Aí o cliente ele fornece feedback. Ah, não gostei do material, não combinou a cor da rodinha, né, e por aí vai. E aí, com base nesse feedback, o time faz incrementos nesse produto. Né? Aí ele muda o material, muda a rodinha, inclui um dispositivo para facilitar a curva, e aí o time apresenta para o cliente novamente e ele dá feedback de novo, e aí, por exemplo, ele sugere incluir um freio e algum formato para poder dar mais estabilidade. E aí o time trabalha de novo por mais 2 semanas e entrega mais uma funcionalidade, entrega mais incrementos, com freio, uma roda maior, esse produto ele já está mais estável, e por aí vai. Né? E aí, nesse momento, o cliente percebe que ele não precisa esperar até o produto final ficar pronto,
ele já pode testar num condomínio fechado, por exemplo, com 100 pessoas. Pega um cenário pequeno, uma amostragem pequena. E aí já começa a receber feedback do usuário final. E o time, ele vai trabalhando semana após semana, faz novos experimentos, com um público cada vez maior, até chegar na versão final desse produto. Então, esse é o ciclo do Scrum. Ele começa com o menor produto possível, menor produto viável, e vai fazendo incrementos com o feedback do cliente. Então, percebam que são pacotes que estão sendo entregues de forma incremental ao cliente final. E agora que eu dei para vocês, né, a introdução sobre os conceitos de agilidade, a gente já pode entrar no framework Scrum. Então, o framework ele tem 3 pilares, né, que são transparência, inspeção e adaptação. A transparência para que o time não tenha medo de se comunicar e expressar as suas opiniões, né? Transparência para que o time saiba todos os passos e todo o progresso do time, e inspeção para que a qualidade ela seja garantida, né? Para que o time ele possa compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento e para ter também uma visão crítica sobre o valor sendo gerado para o cliente e por aí vai. E adaptação, porque se temos uma visão crítica, o próximo passo é ágil, né? Atendendo a um dos valores do manifesto ágil, que é responder rapidamente às mudanças. Se temos times pequenos que interagem entre si, que se comunicam frequentemente, têm colaboração uns com os outros, então é muito mais rápido responder às mudanças dessa forma. E esses são os valores que sustentam os pilares do Scrum, que é coragem, né? Um time de Scrum, ele trabalha com coragem para poder fazer a coisa certa e encarar os problemas difíceis. O time Scrum ele tem comprometimento, ou seja, cada pessoa deve estar comprometida com os objetivos do time e com a meta da sprint, né? O time Scrum ele tem foco, né? Onde o time mantém o foco constante na meta da sprint, nos objetivos do time. Respeito, né, que é o valor que deve ser priorizado em qualquer time, na verdade, né? E os membros do time, eles respeitam uns aos outros como pessoas. E abertura, o time e os stakeholders, eles concordam em estarem abertos a respeito do trabalho a ser feito e dos desafios, né, com a execução desse trabalho. E esses são os papéis encontrados dentro de um time Scrum. Então, você tem o Product Owner, né? É o PO, é ele que define e prioriza as funcionalidades que esse produto vai ter. Lembra aquela lista de 1000 coisas para fazer? Então, o PO, ele é responsável por essa lista, ele é responsável por definir, detalhar e colocar prioridade nas necessidades. É o PO que é o representante do cliente dentro do time. Ele é quem conhece as necessidades do negócio e é ele quem aceita ou rejeita os resultados do trabalho. Tem o Scrum Master, que é ele que garante que a equipe esteja produtiva, ele facilita a comunicação dentro do time e também fora do time, e ele remove os impedimentos ou qualquer coisa que esteja atrapalhando o andamento do trabalho ou o cumprimento da meta da sprint, né? Ele coordena os encontros diários, ele faz revisão junto com o time, ele planeja e ele também blinda o time, né, para que nenhum fator externo tire o foco. E tem o time de dev, né, o time de desenvolvimento, ou se não for um time de software, necessariamente não precisa ser, o time que efetivamente executa e coloca a mão na massa, né, vamos dizer assim. Ele é o time que seleciona os objetivos da iteração, né, ele especifica os resultados da iteração ou da sprint, é ele que organiza as suas atividades e os resultados do seu trabalho. Então, é o time que decide como que vai executar o trabalho. E essas são as cerimônias do Scrum, né? Então, tem uma reunião de planejamento, né? Que antes da sprint começar, né? E aqui nessa reunião o time olha o backlog do produto,
que é aquela lista de 1.000 itens já definidos, detalhados e priorizados pelo PO. Ele pega os primeiros itens da lista, né, ou seja, os mais importantes. Se já não estiverem estimados, eles estimam o esforço necessário para fazer esses itens. Eles olham se esses itens, se eles cabem dentro da sprint de 1 ou 2 semanas e colocam no backlog da sprint. O backlog da sprint, ele tem tantos itens quanto necessários para fazer a primeira entrega. E de acordo com a meta da sprint, até que atinja a capacidade máxima que o time consegue se comprometer dentro de uma sprint. Né? Então, por exemplo, se um time tem capacidade de entregar, por exemplo, 10 pontos dentro de uma sprint, eles selecionam os primeiros itens do backlog do produto, que é aquele grandão que já está priorizado, seleciona os primeiros, até atingir um total de 10 pontos estimados para esses itens. E o importante, né, que não pode ultrapassar a capacidade do time para sprint. Se ultrapassar, tira do backlog, nem entra no backlog da sprint. E o Scrum Master, ele tem um papel importante que é para defender o time e não deixar o time se comprometer com mais coisa do que é capaz de entregar. Né? Aí, depois que a sprint é iniciada, eles têm algumas cerimônias para acompanhamento. Então, tem uma reunião diária de 15 minutos, que é a daily. O time ele tem que ser transparente e cada um dos membros do time de dev responde o que ele fez ontem, que ajudou a atender a meta da sprint, o que ele vai fazer hoje para poder ajudar a atender a meta da sprint e se ele vê algum obstáculo que impeça a ele ou ao time no atendimento da meta. Né? E essa reunião ela ocorre todos os dias durante toda a sprint de 2 semanas. No final da sprint, né, no finalzinho ali de 2 semanas, então o time revisa o que foi feito e o que foi entregue. Então, essa é a sprint review. A sprint review ela é executada no final da sprint, depois de 2 semanas, para poder inspecionar o incremento, lembra, do incremento que foi feito e adaptar o backlog do produto, se for necessário. Então, serve para apresentar o produto desenvolvido durante a sprint para o Product Owner e para todos os stakeholders. Os stakeholders podem participar dessa reunião. E o foco da reunião deve ser na apresentação do produto. Não é para fazer uma apresentação PowerPoint. Lembre do manifesto ágil, entregar o software ou o produto funcionando. Então, tem que entregar algo que gere valor ao cliente e que ele possa até começar a usar. Como a terceira versão do patinete, por exemplo, que eu mostrei alguns slides atrás. Tem também uma reunião de retrospectiva, Sprint Retrospective, como está aqui, que serve para inspecionar como que a última sprint foi em relação às pessoas, em relação aos relacionamentos entre elas, aos processos e às ferramentas que elas estavam utilizando. É para identificar e ordenar os principais itens que foram bem e o que tem de potencial melhoria para esse time. Então, o time, quando está nessa reunião, eles criam um plano para implementar melhorias no modo que o time Scrum faz seu trabalho. Então, essa reunião não é para ver o que deu de errado no produto, por exemplo, que o cliente reclamou, falou que não estava, não, é para falar sobre o time, sobre o trabalho do time, como que o time fez o seu trabalho, o que deu certo e o que deu errado. Alguns times eles têm ainda uma reunião de refinamento. O refinamento do backlog é a ação de adicionar detalhes ao backlog. Né? Se você tem aquela lista de backlog do produto, então você vai fazer mais estimativas, vai rever a ordem, vai rever todos os itens que estão nesse backlog do produto. E é um processo contínuo, tá? No qual o PO, né, e o time de desenvolvimento, todos eles colaboram. Alguns times fazem uma reunião só para isso, mas o ideal é que o refinamento do backlog do produto ele aconteça o tempo todo. Durante o refinamento, os itens eles são inspecionados e revisados
e, de repente, até reordenados. E alguns itens, eles podem entrar e alguns podem até sair do backlog do produto, se com o tempo o time que revê sempre as mudanças, vê que aquele item que estava lá, ele não faz mais sentido. E aqui mostrar para vocês um exemplo de agenda, para vocês verem como é que as reuniões se encaixam aqui nesse exemplo em uma semana. Né? Então, todos os dias tem uma daily, de 15 minutos. Né? Antes de começar a sprint, tem a reunião de planejamento, então geralmente acontece na segunda-feira. É importante que seja no primeiro dia, que é para o time não ter o tempo de desenvolvimento ou não perder tempo de trabalho no meio da semana. E no final da sprint, né, na segunda semana, pode ter uma reunião de refinamento do backlog, né, do produto, e o ideal é fazer o refinamento o tempo todo. Mas os times podem optar por ter uma reunião de refinamento. Né? Geralmente, no último dia da sprint, né, geralmente na sexta-feira, acontecem as reuniões de revisão, onde o time apresenta o incremento daquela sprint, e também acontece a retrospectiva, onde o time discute o que deu certo na sprint e o que não deu certo, e fazem um plano de ação para melhorar a produtividade e o desempenho na próxima sprint. Importante que essa reunião é do time, para discutir as práticas, as formas de trabalhar, qualquer problema de relacionamento. Então, é importante o time praticar a transparência entre si para poder reforçar a confiança do time. E falando um pouco sobre treinamentos e certificações, né? Vocês já devem ter visto que tem vários treinamentos, né, e certificações no mercado. Algumas certificações, elas exigem um treinamento para poder fazer a prova. E esses treinamentos, que são focados no contexto da certificação e no que cai na prova, geralmente eles duram no mínimo 2 dias inteiros. Eles são bem longos. Mas tem alguns treinamentos que são menores, né? Só que eles não fornecem uma certificação, mas eles são interessantes, né? Para quem está começando, quem quer iniciar no modelo de agilidade, é legal fazer, de repente, esses treinamentos que são menores. O conteúdo desse vídeo mesmo, por exemplo, ele foi baseado num treinamento de 4 horas, que tem mais exercícios práticos, entra mais no detalhe dos conceitos, né? E geralmente quem faz parte de um time ágil, que está perdido nos conceitos, faz esses treinamentos mais curtos que a certificação. O treinamento, ele fornece bem mais uma oportunidade de trocar experiência com outras pessoas fora do seu grupo profissional, né? Ele dá uma visão detalhada, ele fornece prática, né? Você pode praticar durante o treinamento. Ele reforça muito mais o trabalho em grupo. E é também uma boa oportunidade de se fazer renovação, né, de renovar os conceitos. Como eu disse, né, os treinamentos assim eles são menores que os treinamentos focados em uma certificação específica, mas os exercícios práticos, né, eles ajudam bastante no entendimento. E geralmente os treinamentos menores eles são mais baratos do que o de uma certificação. Já a certificação, que também tem várias no mercado, né? Tem o Scrum mesmo, tem na Scale de Agile, tem na Scrum.org, né? Tem algumas diferenças de nomes entre um e o outro, algumas diferenças de parâmetros, mas os conceitos e as práticas, eles são sempre os mesmos. Né? O interessante da certificação é que o mercado está pedindo bastante para os profissionais. Né? Claro que fazer uma prova e ter um papel com seu nome não garante o conhecimento, né? É necessário você ter experiência, praticar o assunto profissionalmente para poder usar bem as práticas e para ser um líder servidor sobre isso, né? Mas é interessante para quem já tem algum conhecimento fazer uma certificação. Então, eu sugiro para quem está começando, faça um treinamento para conhecer o método, ou o framework, ou o assunto que quer se especializar. Procure por experiência e prática na sua empresa, né, ou em outras comunidades. Tem vários fóruns se formando hoje em dia. E depois que você tiver alguma experiência, de alguns meses, pelo menos, né, trabalhando na área, fazendo parte de uma
de um time, então aí você pode partir para uma certificação, para poder mostrar ao mercado que tem conhecimento no assunto. Tá bom? Bom, eu sou Mônica Fonseca, meus contatos estão aí na tela, é Mônica Fonseca BR, em todas as redes sociais, e eu espero vê-los trabalhando em campo ou numa sala de aula. Até logo, pessoal!